Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de estatística. Então, para começar, está aqui já na tela os dois conceitos principais: população e amostra. Então, inicialmente, população é o conjunto de itens ou eventos semelhantes que interessa para alguma questão ou experimento. E amostra é um subgrupo de uma população. Para nós entendermos, eu coloquei aqui uma figura. Aqui nós temos pessoas, tem várias roupas diferentes, tem cores, né, laranja, tem uma cor aqui mais clara, uma cor mais escura, tem um azul, tem mulher, tem homem, e tem várias características aqui. E aqui eu tenho apontado, ó, ele está dizendo que isso aqui é uma população, isso aqui é uma amostra. Então o que significa cada coisa? É um conjunto de itens ou eventos semelhantes, ou seja, várias pessoas com todas usando roupa, tem homens e mulheres, talvez tenha crianças aqui, não sei, parece que não, mas enfim, tem várias características, né? Se não tiver crianças também é outra característica, só adultos. Então são eventos ou itens semelhantes. E quando tem um grupo desses itens, nós chamamos isso de população. E o que eu quero saber com isso? Bom, não sei, pode ser qual é a idade, a altura, saber qual é a profissão, um monte de coisa. Então está escrito aqui, ó, população são eventos ou itens semelhantes de alguma questão ou experimento. Só que tem uma certa característica. Muitas vezes a população ela é muito grande. Tem um número muito grande de pessoas ou de objetos com o qual nós queremos pesquisar e fica inviável perguntar para todos os elementos. Então o que é feito? É feito um subgrupo da população, que nada mais é do que pega um pedaço dessa população e puxa para cá, nós chamamos de amostra. Então você está vendo aqui que basicamente pegou um pedacinho, né, aqui no meio, pegou um pedacinho das pessoas e separou, colocou aqui. Ou seja, a pesquisa ela é feita na amostra, tá? Não é na população. A população é só o alvo, digamos assim. Eu quero saber dessa população uma determinada informação. Para saber isso, eu vou tirar uma amostra e perguntar, fazer a pesquisa com essas pessoas aqui da amostra. A partir dela, eu tiro uma conclusão sobre toda a população. E tem alguns detalhes, tem alguns cuidados que nós temos que perceber nesse tipo de relação. A amostra ela deve ser representativa da população. Eu vou colocar um outro exemplo aqui para nós entendermos isso. Então imagina que a minha população são essa quantidade de tipos de casa, né? Tipos de moradia. Então tem vários tipos aqui. Só que aqui está escrito até elemento, né? Os elementos são as casas. Só que imagine, isso aqui seria inviável, né, pesquisar, andar num bairro e pesquisar todos os tipos de casa. Então o que é feito? É retirado uma amostra, ou seja, um pedaço, sendo que esse pedaço tem que ter todas as características que a população tem também. Tá? Então, para representar isso, ó, todo tipo de casa, por exemplo, essa aqui tem uma arvorezinha, essa aqui está mais de frente, essa aqui está mais de lado. Então, todos esses tipos de casa tem que estar na amostra também para eu fazer o tipo de pesquisa que eu quiser. Então, é inviável, por exemplo, se eu tivesse um tipo de casa aqui, que esse tipo não tivesse aqui, eu estaria fazendo um tipo de estatística, um tipo de pesquisa tendenciosa. Um exemplo muito simples a gente entender isso é quando se tem uma pesquisa na televisão, por exemplo, basicamente tem pesquisa política, por exemplo, lá está lá, o grau de aceitação ou grau de rejeição a respeito de um político é tal. Aí mostra. E aí, bom, se você está assistindo ou na internet, vendo algumas informações, é de se pensar e falar, poxa, mas esse é um dado que estão mostrando para mim, mas ninguém me perguntou o que eu acho desse assunto. Por que eles estão mostrando algo que ninguém me perguntou? Então, esse já é o conceito de amostra. Se você está aqui na população e não te perguntaram sobre a sua opinião a respeito daquele assunto, quer dizer que foi retirada uma amostra e essa amostra te representa. E aí eles perguntaram para essas pessoas da amostra. Porém, isso tem que tomar um pouco de cuidado, porque a estatística ele é só um guia, tá? Ele não é algo que vai te falar, olha, se a porcentagem é essa, vai acontecer. Imagina a chuva. Tem 60% de chance de chover. Então, se é 60%, bom, 60% é mais que 50%, então claro que vai chover. Não é assim que funciona. Tá? É só uma intenção, é um guia. Falou, se tem 60% de chance de chuva, quer dizer que
né, é uma chance até considerável que pode chover. Então se prepare para o seu dia. Leve um guarda-chuva, coloca aquelas roupas, se tiver de moto, né, tem uma roupa específica para chuva, e etc. Né, se previna. Só que não é uma certeza, então a estatística tem que tomar esse cuidado. Se, por exemplo, eu fizer uma pesquisa em que quando eu tenho a população, eu retirar uma amostra e nessa amostra não tem todas as características da população, eu estou manipulando o resultado. Então é como se eu pegasse uma região, que nessa região já sabe que a maioria das pessoas apoia um determinado partido político, e aí eu fazer a pesquisa só nela e mostrar para o Brasil inteiro que o Brasil inteiro está apoiando aquele político. Então isso seria totalmente inviável, né? Porque foi pesquisado, foi manipulado esse resultado. Então tem que tomar muito cuidado com os resultados de uma pesquisa estatística. Tem que ter fonte, né? A fonte é muito importante você pesquisar. E na hora de você fazer, você tem que sempre cuidar com essa questão da característica. Tudo que tiver na amostra também tem que estar na população, só que em uma quantidade menor. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Olha só, o Departamento de Energia dos Estados Unidos conduz pesquisas semanais em aproximadamente 800 postos de gasolina para determinar o preço médio por galão de gasolina comum. Em 12 de fevereiro de 2007, o preço era de R$ 2,24 por galão. O que nós queremos saber aqui é qual é a população e qual é a amostra. Então, a população, você vê aqui, o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Então, é um grupo de pessoas que eles fazem o quê? Eles fazem pesquisas semanais em aproximadamente 800 postos. Então, isso aqui não é a população, isso aqui é a amostra. A população, ela vai ser todos os postos de gasolina dos Estados Unidos, tá? E como eu já disse, a amostra vai ser os 800 postos. Como é que a gente vai saber disso? É justamente por essas palavrinhas, ó. A pesquisa ela é semanal em aproximadamente 800 postos, né? Aproximadamente 800 postos. Isso quer dizer que toda semana é escolhido 800 postos. Isso não quer dizer que são sempre os mesmos. Só quer dizer que são 800 postos de gasolina. Nos Estados Unidos provavelmente deve ter muito mais que 800 postos de gasolina. Então a população são todos os postos que tem, né, nesse país. E a amostra são os 800 postos que esse departamento, esse grupo de pessoas, ele vai pesquisar semanalmente. Outro exemplo, o inspetor de segurança conduz testes de qualidade no ar em um grupo de 7 salas de aula selecionadas aleatoriamente em uma escola de ensino fundamental. Olha só, essa palavra aqui, essas duas palavras são essenciais. Selecionadas aleatoriamente. Se algo for selecionado aleatoriamente, ele é selecionado de um grupo maior, certo? Então, se ele está falando que foram selecionados 7 salas de aula aleatoriamente, quer dizer que haviam mais de 7 salas de aula nessa escola. Então, qual que é a população? São todas as salas de aula da escola. Repara aqui que a gente não precisa saber quantas salas tem. Nós só precisamos definir, olha, a população são todas as salas de aula que a escola tem, independente de quantas sejam, são todas. E aí nós definimos, de todas as salas de aulas, eu tenho certeza que 7 eu consigo escolher. Então a minha amostra vai ser um grupo de 7 salas de aulas escolhidas aleatoriamente. Sacaram? Vamos ver mais exemplos aqui. Lúcio quer saber se a comida que ele serve em seu restaurante está dentro de uma faixa de segurança de temperatura. Ele, novamente, aleatoriamente seleciona 70 pratos e mede a temperatura antes de servir o cliente. Então, o mesmo contexto do anterior. Se algo é escolhido aleatoriamente, né, e tem uma quantidade, quer dizer que tem algo maior, então existe uma quantidade maior por trás daquela escolha. Então, a população são todos os pratos que o Lúcio serve e a amostra são 70 pratos que foram escolhidos exatamente de forma aleatória. Nosso último exemplo aqui. Uma engenheira de controle de qualidade está curiosa para saber a espessura da pintura de um carro em sua fábrica. Ela seleciona novamente, ela seleciona aleatoriamente 30 pontos do carro e mede a espessura da pintura em cada um desses pontos. Então, esse aqui tem uma questão em particular que ela pode confundir um pouco. Primeiro, uma engenheira de controle de qualidade está curiosa para saber a espessura da pintura de um carro em sua fábrica. Quando fala em sua fábrica, pode vir na nossa cabeça a ideia de uma fábrica de carro, então deve ter um monte de carro, então a população são todos os carros que a fábrica produz e a amostra vai ser um carro porque ela quer saber a espessura da pintura de um carro. Então deve ser isso, né? A população, todos os carros e a amostra é um carro só. Mas não é isso.
O que ela quer selecionar 30 pontos no carro e medir a espessura da pintura em cada um desses pontos. Então não interessa a quantidade de carros, é só um carro. Então a população são todos os pontos de pintura em um carro. Como assim? Qualquer parte do carro que é possível pintar é um ponto de pintura. Então você pega um carro, bom, aqui pode, aqui pode, aqui pode, então são pontos de pintura. Todos os pontos formam a população. Desses todos os pontos, ela quer selecionar aleatoriamente, ó, que nem a gente falou, mesma coisa daqui, ó. Quando algo é selecionado aleatoriamente, isso é uma amostra, porque tem algo maior por trás. Então ele pega 30 pontos escolhidos aleatoriamente desse carro. Beleza? Então vamos passar aqui. Classificação dos dados. A partir do momento que eu faço uma pesquisa, que eu pergunto para alguém sobre algo que é de meu interesse, eu estou fazendo uma pesquisa, eu tenho esses dois tipos de dados, ó. Os qualitativos, vem de qualidade, bom, ruim, regular, etc. E os quantitativos vêm de quantidade. São números, 1, 2, 3 e assim por diante. Deles nós temos, começar por aqui, ó, dados qualitativos nominal e ordinal e dados quantitativos discreto e contínuo. Os dados qualitativos nominal, profissão, sexo e religião. Qual que é a diferença entre um dado qualitativo nominal e um ordinal? Nós vamos ver que o ordinal vai ter ordem. Fala ordinal, vem de ordem. E o nominal não tem ordem. Então, por exemplo, profissão. Professor, engenheiro, garçom, cantor, compositor. Então, assim, são vários títulos das profissões. Médico, etc. Tem várias profissões por aí. Repara que isso não tem uma ordem, né? Não tem assim, primeiro vem médico, depois vem engenheiro, depois vem advogado, depois não existe isso. São nomes, são dados que qualificam alguém, né? Que são qualidades, qualificam alguém e não tem ordem, né? Sexo, masculino e feminino, religião, católico, evangélico, etc. Mesma situação. Você vê que são exemplos que não tem ordem. Não tem algo pra gente falar primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse e vai formando isso. É o contrário do ordinal. Repara o seguinte, ó, escolaridade. Escolaridade a gente pode, bom, hoje vocês estão no 3º ano do ensino médio. Só que para estar no 3º ano, antes vocês tinham que passar pelo 2º. Para estar no 2º, vocês tiveram que passar pelo 1º. Para passar para o 1º ano do ensino médio, vocês tiveram que ir para o 9º ano, né, ter passado pelo 9º ano do ensino fundamental. Então vocês percebem que tiveram que passar por uma série de etapas e que essas etapas têm uma ordem. Né? Não é direto, estou no 5º ano do fundamental, já vou para o 3º ano do médio. Não é assim, existe uma ordem que você tem que seguir. Então todo sentido de qualquer variável que tenha noção de ordem, ele é um qualitativo ordinal. Estágio da doença. A doença está no estágio leve para um estágio mais grave. Então, você pode ter essa mudança, né? Às vezes o paciente ele pode estar no estado, ou ao contrário, ele pode estar no estado grave e aí ele pode melhorar e ir para um estado mais leve até para um estado 0, né? Que não tem doença nenhuma. Então, existe uma ordem de gravidade de doenças, por exemplo. Ranking um campeonato. Uma pessoa ela pode chegar em 1º, 2º ou 3º lugar, 4º, 5º. Então tem uma ordem específica nisso, certo? Entenderam a ideia? Então dados qualitativos pode ser nominal ou ordinal. Dados quantitativos, eles já têm quantidade no meio. A maioria das vezes são tudo número, né? Então tiver número, está contando quantos, quantidade, isso é quantitativo. E aí nós vamos dizer discreta os números inteiros e contínua os números quebrados, os números que têm vírgula. Então, os discretos são, por exemplo, número de filhos. Quantos filhos você tem? 0. 0 filhos, quer dizer, não tenho filhos. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, você vê que são números inteiros. Idade, bom, eu tenho 20 anos, 18, 23, 15, 8. Então, você vê que o número, quando se fala uma idade, ele é um número inteiro, certo? Número de acessos em uma rede social. Tem 3 mil acessos, tem 1 milhão de acessos, 500 acessos, 10 acessos. Né? Então, a quantidade ela é discreta, é sempre um número inteiro. Agora, a contínua são números que aparecem já com vírgula. Por exemplo, a altura. Qual é a sua altura? O meu é 1,82 m, por exemplo.
Então 1,82 m. Você vê que 1,82 m se escreve 1,82 metros. O fato de ter a vírgula caracteriza essa variável como contínua. Né? Ela é um valor quebrado, assim como o peso. Eu tô com 90 quilos e 100 gramas, por exemplo. Então seria 90,100, 80, alguma coisa. Então você vê que são exemplos em que, se tiver vírgula, é contínuo. O salário, quanto você recebe? Eu recebo R$ 800,50 todo mês, eu recebo R$ 2.000, R$ 2.570, enfim. São vários exemplos que nós temos. E você pode até pensar, mas professor, e se a pessoa, por exemplo, receber um salário de simples R$ 1.000? Ela recebeu R$ 1.000. R$ 1.000 não seria um valor discreto? Porque 1.000 é um número inteiro, não é um número com vírgula, certo? É 1.000. E você pode falar, sim, é verdade. Só que eu considero ele como quantitativo contínuo porque existe a possibilidade aqui de eu colocar, por exemplo, 1.000 e 1 centavo, 1.000 e 2 centavos. Seria 1.000,01, 1.000,02, ou R$ 1.000,50, 1.000,50. Então eu prefiro colocar aqui. O que é diferente, por exemplo, de número de filhos. Você não conta, por exemplo, quantos filhos você tem? Eu tenho 2,5 filhos. Não existe isso. Eu tenho 2,5 filhos, 3 filhos. Assim, eu tenho 2, 3, não tenho filhos, certo? Então existe essa diferença entre elas, tá? Então, nesse vídeo nós vamos até aqui. Eu vou fazer uma parte 2 de um vídeo onde nós vamos pegar uma tabela, pegar os dados, os tipos de dados e colocar numa tabela para a gente poder saber organizar ele.